Bom, eu sou Rosa Artigas, eu sou filha do arquiteto João Batista Villanova Artigas. Eu não sou arquiteto, sou historiadora, então eu tenho um discurso um pouco viciado, porque misturo muito de memória com a minha vício profissional, que é de fazer história. Então, esse período de 45, que a gente estava falando que é logo após a queda do Estado Novo e o fim final da Segunda Guerra, a derrota do nazifascismo na Europa, traz também uma forma, tem as formas partidárias de organização das pessoas, que no caso do Artigas foi o Partido Comunista, mas tem também a forma da sociedade se organizar em torno de questões que estavam ligadas a essa restauração, vamos dizer assim, da democracia e na liberdade depois do final do nazifascismo. E nessa época aparecem muitas instituições culturais e instituições também, vamos dizer, profissionais, de organização profissional. Então, nessa época, o Artigas participa diretamente de duas coisas que são importantes de falar: da fundação do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos. Em 1943 ele é fundado, e em 1945 eles fazem o primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos aqui em São Paulo, que ele era uma das pessoas que estava ligada a esse congresso, para criar política para os arquitetos e para as faculdades de arquitetura do Brasil inteiro. Junto nesse programa estava a separação da arquitetura das escolas de engenharia e das escolas de belas artes. Então ele funda, junto com os outros, a FAO, e funda paralelamente o Instituto dos Arquitetos. É muito interessante você ver que eram as mesmas pessoas, porque até eram poucas, que estavam nos dois, né? Na FAO e na coisa. E a instituição dessa coisa do Instituto dos Arquitetos fez com o tempo que o Instituto de Arquitetos aqui em São Paulo, no Brasil, se filiasse a uma instituição que estava sendo criada na Europa, que era uma instituição muito voltada para a questão do papel dos arquitetos na reconstrução da Europa e no processo de descolonização do terceiro mundo, que é a União Internacional dos Arquitetos. A UIA é uma coisa que não tem uma sede, ela incorpora os institutos de arquitetos, vamos dizer, do mundo todo, e ela existe a partir de congressos, né? Então, a cada 4 anos tinha um congresso, a cada 2 anos eles se reuniam para definir tema, etc., do congresso. Meu pai foi muitas vezes representante ou da FAO ou do IAB nos congressos de arquitetos. Então, meu pai, em 64, ele foi perseguido, preso. Ele foi logo um dos primeiros a ser preso por um IPM na universidade, inicialmente, e foi junto com outros que eram notórios comunistas, né, ou pelo menos notórios de esquerda, que é o Mário Schemberg, o Florestan Fernandes, e, enfim, eram vamos dizer, os evidentemente esquerda dentro da universidade. E ele foi preso, ficou preso uns 3 semanas, incomunicável, mas naquela época ainda existia o habeas corpus, conseguiram entrar com o habeas corpus e aí ele saiu da cadeia. No que ele saiu da cadeia, apareceu um segundo processo, que era um processo das cadernetas de Prestes, que o Prestes anotou, fazia atas das reuniões, e aí acharam na casa dele um monte dessas cadernetas, e nas cadernetas tinham os nomes reais das pessoas, não eram os nomes de guerra, que o Partido Comunista era ilegal, mas ele anotou o nome verdadeiro. Aí abre-se esse novo processo, aí ele achou, bom, a essa altura vou ser preso, né? Vou cumprir cadeia mesmo, tudo. Aí ele se exila no Uruguai. Durante 7, 8 meses ele fica lá. E volta de lá, porque não tinha perspectiva de ir lá
para lá. Ele não queria ir para a Europa, não queria começar tudo de novo, sei lá, entrou em depressão e resolveu voltar. Aí ele ficou morando quase uns... Rosa. Que ano que ele volta? 65. Ele sai em 64 e volta em 65. Aí ele passa meio ano morando clandestino na casa das pessoas até conseguir um acordo dentro desse processo para... Ele se apresenta, vai preso, e no DOPS aí, porque ainda não tinha do ICOD, essa coisa, né? A polícia política era no DOPS. Vai preso no DOPS, etc., e abre-se um segundo processo, mas ele consegue outro habeas corpus para responder esse processo em liberdade. Então, em 66, ele volta, vamos dizer, à normalidade, entre aspas. Volta a dar aula na FAO, eles recontratam, em 66, só que o escritório estava completamente quebrado, porque fazia 2 anos que não existia nada. E aí ele retoma o escritório a partir de 66, a partir de 2 projetos. Um projeto para a casa do Mendes André, que era um comunista português, que também tinha sido preso em 64. E depois a casa da Elza Bercó, em 67, que são os 2 projetos que ele consegue fazer através dessa relação de amizade com essas pessoas. E aí ele toca a vida dele com as aulas na FAO até ser cassado em 69. E aí, enfim, sair de vez da coisa. É evidente que nesse período não era impossível a militância, a nossa casa ficou vigiada durante 3, 4 anos com polícia na porta, com coisa, de vez em quando entravam lá, revistavam tudo, botavam tudo, depois saíam. Por conta da própria ditadura, isso é que é uma coisa maluca, porque são as contradições da sociedade, começam a aparecer vários órgãos de planejamento na cidade de São Paulo, que vinha herança do Juscelino na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro, né? Essas EMURB, todas elas são criadas a partir de SECAP, EMURB, Emplaza, tudo é criado a partir de 66, 67, que são os órgãos de planejamento. Isso cria na sociedade um mercado de trabalho para os arquitetos. Só que esse mercado de trabalho assalariado, os arquitetos, o IAB era insuficiente para representar esses arquitetos, porque o IAB não era uma organização era organização de escritórios, não era ou de profissionais liberais, vamos dizer assim, não de assalariados. E, ao mesmo tempo, o Estado ditatorial só permitia que você criasse sindicatos e não permitia que você criasse associações, sindicatos oficiais. Então, foi criado os sindicatos arquitetos, se juntou um pessoal todo, primeiro para representar essas pessoas que também, as escolas de arquitetura se multiplicaram, né? Começaram a aparecer Santos, Mogi, não sei o quê, Guarulhos, começou a se formar muito arquiteto que tinha que ser absorvido por esse mercado de trabalho e que o sindicato fazia todo sentido ser criado naquele momento. O Artigas participa da criação do sindicato, acho que o primeiro presidente é o Paisani, o Alfredo Paisani, que é o cara que leva ele para o Uruguai, clandestino, que quando ele fugiu, o Paisani foi quem conduziu o automóvel, né? Então, era um cara que era também do militante de esquerda do Partido Comunista. Então, eles criam o sindicato para uma forma de ter mais um campo de voz dentro desses arquitetos assalariados que começam a aparecer nessa época, e muitos. E também, ao mesmo tempo, para ter uma certa oposição ao IAB, que naquela época estava sendo dirigido, como a sociedade toda, por um grupo de direita, né? Não era extrema direita, porque acho que arquiteto extrema direita, assim, desses muito coisa, acho que se tiver um é muito. Eu acho que
mas era gente de direita, né? E o que impossibilitava que o Instituto pudesse ser um apoio a esses arquitetos que estavam perseguidos, etc. Então se cria o Sindicato dos Arquitetos. Porque a gente tem que pensar que as instituições, que aquilo que eu falei, as instituições só nascem quando elas são necessárias. Se você criasse um sindicato de arquitetos e não tivesse arquitetos assalariados, esse sindicato não ia existir. Então, ele só tem justificativa de existência política e até ideológica pelo fato de você ter a figura do arquiteto assalariado nesse momento. O sindicato teve um papel muito importante, assim como o Instituto dos Arquitetos mais tarde, nessa coisa do combate à ditadura, né? A importância do Artigas é uma importância de uma geração, na realidade, né? Era aquilo que a gente está falando. Lógico que ele tem a sua importância pessoal, como um arquiteto, como professor, etc., como pessoa, mas eu acho que existe um movimento de uma geração. Se você for pegar todos os homens desse período que, de alguma forma, estavam criando suas profissões, ou criando a cultura urbana brasileira, essa que é a verdade, né? A cultura moderna no sentido de cultura urbana brasileira, todos eles de alguma forma foram derrotados com esse golpe de 64. E todos de alguma maneira, cada um à sua forma, procurou resistir a esse golpe cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas... a ditadura fez com que os brasileiros, ou alguns brasileiros, sofressem mais ou menos, etc., perseguição, aqueles mais conscientes, mas eu acho que é aquilo que eu falei, eu acho que ela foi... voltou anos de atraso em relação ao que essa geração vinha propondo do ponto de vista de um projeto de país, quer dizer, ela interrompeu um projeto que podia ser coletivo, democrático, não estou nem dizendo socialista, comunista, nem nada disso, mas que podia ser com a participação de todos, ela interrompeu e transformou num projeto autoritário, né? Projeto excludente, que excluiu as pessoas de terem opinião a respeito daquilo que estava sendo feito, no mínimo, né? Se ação, então, muito menos, mas terem opinião a respeito disso tudo. Eu acho que uma das coisas mais tristes da ditadura foi essa interrupção de um futuro desenhado, né, por uma geração que ficou perdida nisso, né? Foi derrotada, né? Efetivamente foi derrotada. Meu pai foi derrotado, ele morreu antes da eleição do Tancredo. Quer dizer, não viu o processo não votou para presidente, essa é que é a verdade. A última vez que ele tinha votado para presidente foi em 61, 62. Então é isso, mas a única coisa que eu acho que não tem que caracterizar isso como sendo uma perseguição pelo fato deles serem arquitetos, mas é pelo fato deles serem, vamos dizer, combatentes, essa é que é a verdade. Porque tinha perseguidos de todos os lugares. Os arquitetos, a arquitetura é muito difícil de você perceber, perseguir, porque ninguém entende o que a arquitetura comunica, só os próprios arquitetos.